Boa noite. Esta é a Rádio Limite. Este é o programa A Alma de um Povo. Eu sou Celeste Almeida. Cumprimento todos os ouvintes, todos aqueles que sintonizam esta rádio, aqui e além fronteiras. Em Portugal, cada um quer tudo. Em Portugal, cada um quer tudo. E quando os homens são de tal condição que cada um quer tudo para si, com aquilo com que se pudera contentar a quatro, é força que fiquem descontentes três. O mesmo nos sucede. Nunca tantas mercês se fizeram em Portugal como neste tempo. E são mais os queixosos que os contentes. Porquê? Porque cada um quer tudo. Nos outros reinos, com uma mercê, ganha-se um homem. Em Portugal, com uma mercê, perdem-se muitos. Se Cleófas fora português, mais se havia de ofender. Da metade do pão que Cristo deu ao companheiro, do que se havia de obrigar da outra metade que lhe deu a ele. Porque, como cada um presume que se lhe deve tudo, qualquer coisa que se dá aos outros, cuida que se lhe rouba. Verdadeiramente, quem não há mais dificultosa coroa que a dos reis de Portugal. Por isto mais do que por nenhum outro empenho. Em nenhuns reis do mundo se vê isto mais claramente que nos de Portugal. Conquistar a terra das três partes do mundo a nações estranhas foi a empresa que os reis de Portugal conseguiram muito fácil e muito felizmente. Mas repartir 3 palmos de terra em Portugal aos vassalos, com satisfação deles, foi impossível, que nenhum rei pôde acomodar, nem com facilidade, nem com felicidade jamais. Mais fácil era antigamente conquistar 10 reinos na Índia que repartir 2 comendas em Portugal. Isto foi, e isto há de ser sempre. E esta, na minha opinião, é a maior dificuldade que tem o governo do nosso reino. Em Portugal, cada um quer tudo. Padre António Vieira, INE Sermões. A cegueira da governação. Príncipes, reis, imperadores, monarcas do mundo, vedes a ruína dos vossos reinos, vedes as aflições e miséria dos vossos vassalos, vedes as violências, vedes as opressões, vedes os tributos, vedes as pobrezas, vedes as fomes, vedes as guerras, vedes as mortes, vedes os cativeiros, vedes a assolação de tudo? Ou vedes, ou não vedes nada. Se o vedes, como
o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos, príncipes, eclesiásticos, grandes, maiores, supremos, e vós, ó prelados, que estais em seu lugar, vedes as calamidades universais e particulares da Igreja, vedes os destroços da fé, vedes o descaimento da religião, vedes o desprezo das leis divinas, vedes o abuso dos costumes, vedes os pecados públicos, vedes os escândalos, vedes as simonias, vedes os sacrilégios, vedes a falta da doutrina sã, vedes a condenação e perda de tantas almas dentro e fora da cristandade? Ou o vedes, ou não o vedes? Se o vedes, como não o remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos, ministros da República, da Justiça, da Guerra, do Estado, do mar, da terra. Vedes as obrigações que se descarregam sobre vosso cuidado. Vedes o peso que carrega sobre vossas consciências. Vedes as desatenções do governo. Vedes as injustiças. Vedes os roubos. Vedes os descaminhos. Vedes os enredos. Vedes as dilações. Vedes os subornos. Vedes as potências dos grandes e as vexações dos pequenos. Vedes as lágrimas dos pobres, os clamores e gemidos de todos? Ou o vedes, ou não vedes? Se o vedes, como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos. Padre António Vieira, in Sermões, a cegueira da governação. E apesar de Padre António Vieira, um dos temas do programa hoje, A Alma de um Povo, ter nascido no ano de 1608, estes dois textos que eu li da sua autoria tão bem se podem enquadrar ainda na atualidade. Mas quem foi Padre António Vieira? Padre António Vieira, português, nascido em Lisboa no dia 6 de fevereiro do ano 1608. Morreu em Salvador no dia 18 de julho de 1697. Foi conhecido como Padre António Vieira ou por Padre António Vieira. Foi um religioso, um filósofo, um escritor e um orador português da Companhia de Jesus. António Vieira, mais conhecido como Padre António Vieira, foi uma das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras. Na qualidade de missionário, defendeu
incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração, a escravização e fazendo a sua evangelização. Era chamado pelos povos indígenas de Paiaçu, ou seja, grande padre, grande pai. Sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. António Vieira, mais conhecido por Padre António Vieira, defendeu também os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos, perseguidos na época pela Inquisição, e defendeu os cristãos velhos, ou seja, os católicos tradicionais, e a abolição da escravatura. Criticou ainda severamente os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. António Vieira, nascido num lar humilde, na Rua do Cônego, Freguesia da Sé, em Lisboa. Foi o primogênito de 4 filhos de Cristóvão Vieira Ravasco, de origem alentejana, cuja mãe era filha de uma mulata ou africana, e de Maria de Azevedo, lisboeta. Cristóvão serviu na Marinha Portuguesa e foi por 2 anos escrivão da Inquisição. Cristóvão, pai de Padre António Vieira. Ele serviu na Marinha Portuguesa e foi por 2 anos escrivão da Inquisição. A mesma que o seu filho tanto perseguiu. E acabou também ele por ser perseguido pela mesma. Por ti, saudosas lágrimas. O pai de Padre António Vieira, Cristóvão, mudou-se para o Brasil no ano de 1614 para assumir lá o cargo de escrivão em Salvador, na Bahia, e mandou ir a sua família no ano de 1618. Assim, António Vieira chegou ao Brasil. Nunca mais de ti me desapegue de tão intenso. Padre António Vieira chegou então à Bahia e no ano de 1619 seu pai passou a trabalhar como escrivão no Tribunal da Relação da Bahia, o que motivou a ida de toda a família. No ano de 1614, iniciou os primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador, onde, principiando com dificuldades, veio a tornar-se um brilhante aluno. Padre António Vieira, a começar os seus estudos
no Colégio dos Jesuítas de Salvador. Família humilde, tornou-se num brilhante aluno. desviada, Curioso é o que nos diz Padre António Vieira. Segundo o próprio, foi a partir de um dia em que levou um grande estalo na cabeça de um dos professores que de súbito tudo clareou na sua cabeça. Passou a entender com facilidade todas as matérias e a guardar tudo o que lia na memória. Padre António Vieira diz que esta mudança brusca se deveu a um estalo que levou na cabeça de um dos seus professores. Passou a entender tudo e passou a ter boa memória. Curioso é que até muitas pessoas, na altura, se referiam àquele estalo como o estalo de Vieira. Padre António Vieira ingressou na Companhia de Jesus como noviço no dia 5 de maio de 1623. E no ano de 1624, quando se deu a invasão holandesa de Salvador, refugiou-se no interior da capitania, onde iniciou a sua vocação missionária. Logo um ano depois, abandonou o noviciado e tomou os votos de castidade, de pobreza e de obediência. Padre António Vieira tinha apenas 18 anos quando os seus talentos como escritor já eram reconhecidos e ficou encarregado de escrever e de traduzir para o latim a Carta Annua, que era um relatório anual dos trabalhos da província da Companhia de Jesus, que era reencaminhada superior-geral da Companhia em Roma. Padre António Vieira prosseguiu seus estudos em teologia, tendo estudado ainda lógica, metafísica e matemática, e obteve um mestrado em artes. A partir do final de 1626 ou do início de 1627, começou a atuar como professor de retórica em Olinda. Retornou então a Salvador para completar os seus estudos e no dia 10 de dezembro de 1634 foi ordenado sacerdote. Naquela época,
já era conhecido pelos seus primeiros sermões, tendo fama de notável pregador. Uma chama ardente, fogo divino, fogo. No ano de 1638, Padre António Vieira foi nomeado como professor de teologia do Colégio Jesuíta de Salvador. Quando se deu a segunda invasão holandesa ao nordeste do Brasil, defendeu que Portugal entregasse a região aos Países Baixos, pois gastava 10 vezes mais com a sua manutenção e defesa do que aquilo que obtinha em contrapartida, além do facto de que os Países Baixos eram um inimigo militarmente muito superior naquela época. Quando eclodiu uma disputa entre dominicanos, que eram os membros da Inquisição, e os jesuítas, os catequistas, Padre António Vieira foi defensor dos judeus. Caiu em desgraça, enfraquecido pela derrota de sua posição quanto à questão da guerra. Depois da restauração da independência em Portugal no ano de 1640, regressou um ano depois Padre António Vieira a Lisboa, iniciando uma carreira diplomática, pois integrava a missão que ia ao reino prestar obediência ao novo monarca. No 1º de janeiro de 1642, pregou o Sermão dos Bons Anos, na Capela Real, que teve um forte teor político, no qual criticou os tempos nos quais Portugal foi controlado por castelhanos e no qual associou o sebastianismo a João IV e à restauração da independência de Portugal. Deus Pai Todo-Poderoso. Padre António Vieira sobressaiu pela vivacidade de espírito e sobressaiu como grande orador. E assim conquistou a amizade e a confiança do rei Dom João IV de Portugal e foi por ele nomeado embaixador e, posteriormente, pregador régio. Ainda como diplomata, foi enviado no ano de 1646 aos Países Baixos para negociar a devolução do Nordeste do Brasil e no ano seguinte foi enviado à França. Caloroso adepto de obter para a coroa a ajuda financeira dos cristãos novos, entrou em conflito com o Santo Ofício, mas viu fundada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. O programa A Alma de um Povo. E, para aqueles que só agora nos estão a sintonizar, eu desejo uma feliz noite. E, claro está, que agradeço a companhia de cada um de vocês.
Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo. Padre António Vieira. Escritor, orador, hoje trazido aqui ao programa A Alma de um Povo. O pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. E nós vamos para publicidade, mas já sabe, não saia daí. Continua a ouvir a Rádio Limite, aqui de Castro Daire. Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes com gelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo. E não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta que o menu ARP. E se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Sorribas e desaterros, limpezas florestais e plantações. Irmãos Vicente, compra e venda de madeiras e lenha para que passe o inverno bem quentinho. Aproveite já as promoções. Uma carrada de lenha para churrasqueira por apenas 125 €. Alugamos geradores e giratórias. Compramos terrenos para plantação. Ligue já 965 281 631 ou ainda 966 531 740. Estamos na Rua Central em Vila Miamboledo, Castro Daire. Irmãos Vicente, nós sabemos trabalhar a floresta. Aproveite o 26º aniversário do Intermarché para poupar. Bacalhau graúdo da Noruega a 6,49 € o quilo. E batata branca e roxa, embalagem 10 quilos a 29 cêntimos o quilo. Peça a sua caderneta e colecione pontos que lhe dão descontos. Intermarché. Há 26 anos a festejar a sua escolha. Preços válidos de 26 de setembro a 2 de outubro. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo ruptura de stock. Saiba mais em intermarché.pt. Se queres aliviar o stress, queres emagrecer, queres mudar o teu estilo de vida, queres saúde, seja qual for o motivo, se queres, o Gapa Fit Health Club dá-te uma ajudinha. No Gapa Fit tens treino personalizado e ainda aulas de zumba, step, localizada, secret, insanity, Gapa Attack, yoga, jump e ainda yoga para crianças. No Gapa Fit defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Acaba com as desculpas e visita-nos na Avenida 5 de Outubro e na Rua da Aguieira em Castro Daire ou ainda no nosso novo espaço em Oliveira de Frades. Ou liga 232 371 330. Pacotes disponíveis para família, estudantes, associações desportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Se queres mudar, o Gapa Fit vai te ajudar. Salão de Chá Palácio. Muito mais que um salão de chá. Um espaço elegante onde poderá ir em família. Com pastelaria e padaria própria. Bolos personalizados. Diariamente temos saladas, sopas, sandes, deliciosos crepes e muito mais. Salão de Chá Palácio preza pela qualidade dos seus produtos. Estamos na Avenida António Serrado, em Castro Daire, junto à deusa grega. Salão de Chá Palácio. Visite-nos porque nós somos diferentes. Venha e comprove.
Agora com nova gerência, restaurante e pizzaria Feira dos Sabores em Castro Daire. Pizzas, massas, a melhor francesinha. Venha saborear os pratos tradicionais e os nossos deliciosos gelados. Restaurante e pizzaria Feira dos Sabores, fazemos entregas ao domicílio. Ligue 232 315 087. Estamos em frente ao Parque Urbano, na Avenida General Humberto Delgado, em Castro Daire. Para comer em casa ou aqui, restaurante e pizzaria Feira dos Sabores, cozinha para si. Encerramos à quinta-feira para descanso de pessoal. E agora com o horário noturno prolongado. Porque quem não é falado não é lembrado, a Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232 382 668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado não é lembrado. Procura uma oficina de confiança? Prefira Magnete e Marelli. Somos uma empresa multinacional que garante a qualidade dos produtos e das nossas redes de oficinas Checkstar, às quais damos formação e equipamento para todas as marcas de automóveis. Sempre na vanguarda da tecnologia. Rede Magnete e Marelli Checkstar. A qualidade de uma grande empresa na sua oficina mais próxima. Em Castro Daire, Eletroparentes, Avenida Maria Alcina Fadista, ligue 232 319 520. Dia 8 de outubro, participe no 7º Encontro Castrense de Motos e Motorizadas. Às 9, concentração e pequeno almoço na Quinta da Moura. 10 horas, passeio turístico. Almoço na Quinta da Moura. Desmanche do corpo. Inscrições até o dia 4 de outubro. Pelo 936 116 423 ou ainda 936 575 441. Dia 8 de outubro, participe no 7º Encontro Castrense de Motos e Motorizadas. Caminhar, se por ti não vai muito errada. E para aqueles que só agora nos sintonizam, este é o programa Alma de um Povo, aqui na nossa Rádio Limite, e eu, todos sabem, sou Celeste Almeida. Esperança minha. Quero deixar um abraço muito, muito, muito grande a Francelina Américo Marques, um casal maravilhoso que nos ouve nos Estados Unidos da América. Um casal que faz questão de nunca perder o programa A Alma de um Povo. Também quero deixar um grande abraço à Berta Almeida, que nos ouve no Canadá. Na Alemanha, António Teixeira Ribeiro, a sintonizar-nos na Alemanha. Para ele também, um abraço com carinho e muito obrigada por estar na nossa companhia. Na Suíça, são tantos os imigrantes que matam um pouco das suas saudades, ouvindo uma voz do seu lindo Portugal. Basta ser eu ou ser outra pessoa qualquer que esteja aqui, sentada nesta cadeira, os nossos imigrantes, principalmente os castrenses, sintonizam esta rádio para matarem um pouco das suas saudades. Dizem eles que, ouvindo uma voz daqui, se aproxima do seu cantinho. Também no Luxemburgo, Ana Maria, um beijinho muito grande para vocês. Que pena eu tive que estiveram cá nestas férias e nem sequer nos pudemos encontrar. Mas tal como a Ana Maria diz, haverá outra. Em Alenquer temos Maria Eugénia Ponte, uma amiga de coração que visitou a nossa linda serra, o nosso lindo concelho. Virou as costas, já dizia que levava saudades. O nosso chão, os nossos ares, as nossas águas,
levou daqui boas recordações. Pelo menos estou a citar as palavras e seu marido Fernando dizem: gostaram imenso deste chão, gostaram imenso da Ponte do Cabaços em Reiris, pedem desculpa ao Jorge por não terem a oportunidade de lá voltar, porque o gostariam de conhecer, mas Maria Eugénia Ponte e Fernando voltarão brevemente e poderão ir conhecer o Brad Pitt de Reiris. Aliás, o Brad Pitt de Reiris também dizia que é imperdoável estar a Angelina Jolie de Alenquer em Reiris e não ir ver o seu Brad Pitt. É mesmo imperdoável. O Jorge tem razão. Mas eu também sei que o Jorge compreende. Nós queríamos mostrar, ou melhor, eu queria mostrar muitas coisas à Eugénia, e então não demorávamos grande tempo nos lugares que visitávamos. A Ponte dos Cabaços foi uma das maravilhas e o nosso rio que os encantou. Obrigada, Eugénia, obrigado, Fernando. Eu sei que nos estão a ouvir. Para vocês, um grande beijinho e um dia destes voltaremos a repetir. É tão bom virem pessoas de longe conhecer a nossa Serra do Monte Muro e o nosso concelho de Castro Daire e irem daqui encantados. Aliás, Eugénia Ponte dizia-me que agora compreendia melhor o meu fascínio pela Serra, a minha paixão pela Serra. Paz, tranquilidade, serenidade, tudo isto se respira naquela altitude. Agora ela compreende o porquê de eu dizer a minha serra, a serra que eu amo desde 1975. Às vezes há pessoas que me perguntam: mas porquê é que eu falo só sobre a serra? Eu não falo, por exemplo, aqui mais sobre a vila e sobre as aldeias que ficam para cada serra. Mas foi, na verdade, na serra. Foi, na verdade, na Serra do Monte Muro que eu passei os meus primeiros anos como professora, e foi na Serra do Monte Muro que eu vivi os meus primeiros anos. Foi lá que eu tive os primeiros contactos com a gente maravilhosa da serra, a gente pura, gente da alma genuína. Daí o meu fascínio pela Serra do Monte Muro e por tudo o que a envolve, mas principalmente pelas suas gentes. E depois, se se gosta da Serra do Monte Muro, gosta-se do concelho de Castro Daire e gosta-se do concelho de Sinfãs, porque não podemos também esquecer que as primeiras aldeias que eu pisei foram precisamente aldeias do concelho de Sinfãs. Foram 5 anos em aldeias do concelho de Sinfãs. Algumas tão isoladas, meus queridos amigos. Eu tinha que andar 4 horas a pé para ir até Sinfãs, comprar uma latita de conserva de atum ou uma latita de conserva de sardinha para ter que comer durante a semana inteira, porque não havia frigoríficos para se guardar a carne e também não havia lá onde comprar a carne. Valia-me a mim, a tia Donzelina, claro está, que eu, em vez de comer a comida que fazia, comia a comida que ela fazia nas panelas de ferro. E tantas saudades eu tenho do feijão cozido com couves e farinha. Ai, meu Deus, que maravilha de comer!
São aldeias que eu ainda hoje visito, que ainda há pouco tempo visitei. Ramires, a minha primeira escola. Aldeias tão isoladas, tão longe da civilização, se é que naquele tempo havia civilização. Mas hoje em dia, voltando a Ramires, por exemplo, ainda encontro Ramires tão esquecido. As pessoas saem de lá, ficam lá só as pessoas idosas e parece que o poder local se esquece que as pessoas idosas também merecem viver com dignidade e merecem boas condições de vida, bons acessos, porque há lá caminhos que ainda hoje estão, como os caminhos que eu encontrei no ano de 1975, depois de tantos anos. Claro que estou a falar à vontade, porque não sou eleitora no Conselho de Sinfãs. Portanto, estou a falar à vontade, não estou contra nada nem ninguém. Simplesmente estou a constatar uma realidade. Ramires, que está tão bem situada, uma aldeia que nós lá parece que tocamos o céu. Vê-se o Rio Douro, uma paisagem belíssima, que podia ser visitada por tantos turistas. Mas só porque tem pouca gente, continua a ser uma aldeia abandonada e esquecida. Puimeiro já não está assim. Quando eu conheci Puimeiro, não se andava no meio da aldeia com carros. Hoje já anda. Já se entra por um lado, já se sai por outro. Ali já houve algum desenvolvimento. E as nossas aldeias da Serra são tão belas. Têm uma beleza que nós aqui não temos na vila. E se as conseguirmos enfeitar com acessos e outras estruturas, ainda mais belas ficam. O amor fino. O amor fino não busca causa nem fruto. Se amo, porque me amam, tenho amor causa. Se amo, para que me amem, tem fruto. E o amor fino não há de ter porquê, nem para quê. Se amo, porque me amam, é obrigação, faço o que devo. Se amo, para que me amem, é negociação, busco o que desejo. Pois, como há de amar o amor para ser fino? Amo que a amo. Amo o te aman. Ou seja, amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque o amam é agradecido. Quem ama para que o amem é interesseiro. Quem ama não porque o amam, nem para que o amem, só esse é fino. Padre António Vieira, in Sermões, poema O Amor Fino. Sois santo, só vós o Senhor, só vós. Todo o amor é imaginário. Os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Por quê? Ou porque o que amam não é o que cuidam, ou porque amam o que verdadeiramente não há. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes, diamantes estima e não vidros. Quem ama defeitos, cuidando que são perfeições, perfeições ama e não defeitos.
Cuidais que amais diamantes de firmeza e amais vidros de fragilidade. Cuidais que amais perfeições angélicas e amais imperfeições humanas. Logo, os homens não amam o que cuidam que amam. Donde também se segue que amam o que verdadeiramente não há, porque amam as coisas não como são, senão como as imaginam. E o que se imagina e não é, não há no mundo. Padre António Vieira. Todo amor é imaginário. In Sermões. O novo coração me dá, Senhor, o qual a ti só tema, a ti só ama. E nós falávamos de Padre António Vieira e estávamos precisamente no dia 1 de janeiro de 1642, quando ele pregou o Sermão dos Bons Anos na Capela Real e que teve um forte teor político, onde criticou os tempos nos quais Portugal foi controlado por castelhanos e no qual associou o sebastianismo a João IV e à restauração da independência de Portugal. Falámos também que Padre António Vieira sobressaiu muito pela sua vivacidade de espírito e como orador, e por isso conquistou a amizade e a confiança do rei Dom João IV de Portugal, e foi nomeado embaixador e, posteriormente, pregador régio. Foi enviado para os Países Baixos, depois para a França, e vamos ter agora Padre António Vieira de novo no Brasil. Com tão intenso amor, com tal vontade. Em Portugal, havia quem não gostasse das pregações que Padre António Vieira fazia em favor dos judeus. Já vimos que ele era um grande defensor dos cristãos novos, dos judeus. Após tempos conturbados, acabou voltando ao Brasil, onde entre 16 de janeiro de 1653 e setembro de 1661 esteve na liderança da missão no Maranhão e no Grão-Pará, sempre defendendo a liberdade dos índios. No ano de 1653, Padre António Vieira proferiu o sermão da primeira dominga de Quaresma, em São Luís do Maranhão, no qual tentou convencer os senhores de engenho a libertarem os seus escravos indígenas. A luta de Padre António Vieira contra a escravidão dos povos nativos da América estava associada à sua crença de que a colonização portuguesa teria como missão converter aqueles povos para a fé católica. Entre o ano de 1658 e 1660, portanto 2 anos, Padre António Vieira escreveu o Regulamento das Aldeias, mais conhecido como a Visita de Vieira, por meio do qual estabeleceu as diretrizes das missões religiosas na Amazónia, que com pouquíssimas mudanças vigoraram por mais de um século. Aquele documento tratou do cotidiano da ação missionária
envolvendo os métodos de doutrinação até à disposição do espaço de moradia dos missionários e dos índios. Aquelas regras não eram de aplicação restrita aos jesuítas, pois tiveram que ser seguidas também por outras congregações. O Regulamento das Aldeias, feito por Padre António Vieira, mais conhecido como a Visita de Vieira. Padre Serafim Leite diz em Novas Cartas Jesuíticas, no ano de 1940, que Vieira tem, para o norte do Brasil, de formação tardia só no século XVII, papel idêntico ao dos primeiros jesuítas no centro e no sul, na defesa dos índios e na crítica de costumes. Manuel da Nóbrega e António Vieira foram efetivamente os mais altos representantes no Brasil do criticismo colonial. Viam justo e clamavam. E depois de novamente a publicidade passar, vamos falar do naufrágio nos Açores. Vamos ver, ou fiquem aí para saberem o que eu trago para vocês sobre o tema naufrágio nos Açores. Claro está que estamos a falar de Padre António Vieira. Não desperdiçar também é poupar. E há muitas formas de o fazer. Quando vier fazer as suas compras e de modo a respeitar a cadeia de frio dos produtos, comece sempre pelos bens não alimentares e deixe-os frescos para o final. E não se esqueça, os congelados devem sempre ser colocados num saco isotérmico. Faça a sua parte na luta contra o desperdício alimentar. Junte-se ao Intermarché e contribua para um mundo mais sustentável. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Para registar os melhores momentos da sua vida, escolha os melhores. Manuel Oliveira Fotografia, a loja de fotografia de referência tanto a nível nacional como internacional. A qualidade, inovação e honestidade são a sua imagem de marca. Vá ao Facebook em Manuel Oliveira Fotografia. Registre todos os momentos da sua vida com a qualidade de Manuel Oliveira Fotografia. Vai acima, vai abaixo, vai ao centro e vai para dentro e arrebenta a festa. Brincobile, tudo é vibrante. A alma pede e o corpo obedece. Dançamos até ser dia. Deixamo-nos levar, esquecemos tudo e só o momento importa. Não paramos, a alegria está no ar e toda a gente pede mais. Brincobile, tudo para uma festa perfeita. Faça a marcação da sua festa sem intermediários junto dos elementos da banda. Tenha condições que mais ninguém lhe oferece e agora com a opção de gerador. Siga-nos no Facebook e siga a nossa agenda. Ninguém fica indiferente. Conjunto Musical Brincobile. Contacto para espetáculos 933 454 994. Conjunto Musical Brincobile. Marcamos a diferença por onde passamos. Somos únicos, altamente vibrante e brutal. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite, são 9 horas.
Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção Levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Para cuidar da sua saúde oral, visite em Castro Daire a Clínica Médica Dentária Santo António. Ortodontia, odontopediatria, estética dentária, periodontologia, cirurgia oral, reabilitação oral, implantes, próteses e branqueamento. Sorria com consultas desde 25 €. Nós damos uma ajuda para que não tenha motivos para descurar da sua saúde oral. Na Clínica Médica Dentária Santo António, próteses, implantes e aparelhos com facilidades de pagamento. Clínica aderente ao cheque dentista. Estamos na Rua de Santo António, número 9, Rés do Chão, Castro Daire, junto ao terminal dos autocarros, com o contacto 232 374 066 ou 967 304 392. Clínica Médica Dentária Santo António, porque um sorriso vale mais que 1000 palavras. Abra os seus olhos. As Óticas Duarte estão focadas em cuidar da sua saúde visual, com profissionais qualificados, com os melhores produtos, serviços e garantias. E a pensar em si, óculos completos de longe e perto, 69 €. Óculos completos progressivos, 229 €. Óticas Duarte, soluções à medida, com os melhores preços e 100% de garantia de satisfação. Os melhores preços estão sempre perto de si. Mini Preço de Castro Daire. Visite o nosso talho. Mini Preço de Castro Daire, ao seu lado com os melhores preços. Porque andar na estrada exige segurança, procura a Escola de Condução Castrense, que tem agora uma campanha de preços imbatíveis para todas as categorias de cartas. Porque uma profissão exige carta de condução, aproveite e inscreva-se na Escola de Condução Castrense, com todas as categorias necessárias para uma futura saída profissional. A Escola de Condução Castrense faz exames no Centro Público IMT e em Centro Privado, com marcações em 7 dias e transporte incluído. Estamos situados junto às finanças, com o contacto 232 382 246 ou 966 651 124 ou e-mail escolaconduçãocastrense@hotmail.com. Não decida sem visitar a Escola de Condução Castrense, que oferece o melhor preço e condições de ensino para o seu sucesso. Ao fim destes anos não te consegui esquecer e pensei que tu já me aceitasses sem rancor. Nossos desenganos já passaram, pensei eu, e fui saber de ti, amor. Regressei à rua onde me disseste adeus, espreitei à janela, tua imagem vi então. Esperei pela lua para tu não veres que era eu. Depois, com o coração nas mãos, voltei a bater à tua porta, mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era eu e não te importa teres o meu amor de volta, porque já... E para aqueles que só agora sintonizam a segunda e última hora do programa Alma de um Povo, boa noite e muito obrigada por estarem na minha companhia. Esta é a Rádio Limite de Castro Daire, a rádio de todos nós. Francelina, que logo depois de lhe enviar um abraço até aos Estados Unidos, deixou na minha página também o seu abraço. É tão bom nós vermos que estamos a ser ouvidos tão longe.
com muito carinho, diz ela que mata um pouco as saudades desde que começou a sintonizar esta estação. Claro está, Francelina ouve uma voz que tão bem conhece, não é, minha linda? Aí nos Estados Unidos chega até ti a minha voz, a voz que tu tão bem conheces, como eu também conheço a tua. Espero que tu e o Américo estejam muito bem. Filhotes, netinhos, tudo que esteja em paz e com saúde. Isso é o fundamental. Então, esperei pela lua, para tu não veres que era eu. E os meus ouvintes já se aperceberam que agora mudamos um pouquinho de música. A primeira parte tinha a ver, de facto, com as igrejas, já que estamos a falar de Padre António Vieira. Mas agora, para animarmos um pouco, para relaxarmos mais um pouquinho, esta música romântica também penso que cai muito bem. Meu amor, de volta, porque já tens outro amor. Voltei a bater à tua porta, mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era eu e não te importa teres o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Voltei a bater à tua porta. Para a Ana Maria do Touro, um beijinho muito grande para si, para retribuir aquele que me enviou ontem no programa aqui da noite do nosso amigo António. Eu ouvi o seu beijinho. O António, claro está, pô-lo no ar. Muito obrigada, Ana Maria do Touro. É um prazer e um carinho saber que está desse lado. Para si também o meu beijinho para retribuir o de ontem. Importa teres o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Para o Barreiro, António Lamelas e Maria Antunes. A Ludovina Dias, que nos escuta também em Lisboa. O João Duarte, que nos escuta no Barreiro. O António Lamelas e a Maria Antunes não é no Barreiros, tenho a impressão. É ali perto de Lisboa que habitam, não sei bem agora o sítio. Mas, de qualquer maneira, o que interessa é que nos estão a sintonizar. Também eles a matarem saudades aqui dos nossos cheiros, das nossas águas, dos nossos ares, apesar de também terem estado aqui no nosso concelho há bem pouco tempo, e eu tive o prazer de estar com eles, pois me fizeram uma visita em casa. Um beijinho, António Lamelas e sua querida esposa. O João Duarte, esse sim, está a sintonizar-nos no Barreiro. Manuel da Costa Santos, um beijinho muito grande para si também. Nem sequer me viste ali, nessa mesa triste e ébrio. Todos os ouvintes que nos sintonizam aqui no nosso concelho já sabem que eu tenho o mesmo carinho por eles que tenho por estes que vou nomeando. Nomei-os porque eles vão deixando comentários em privado ou na página e eu retribuo aquilo que eles tão gentilmente deixam nas páginas do meu Facebook ou no Messenger. Mas para Setos, a Dona Irene de Setos, já há tanto tempo eu não a vejo, espero que esteja bem. A Dona Laura, de vez em quando vejo-a. O Jorge já deixou também aqui um beijinho. O Carlos da Denodeiro. Para todos aqueles que nos sintonizam, já sabem, o meu carinho é igual para cada um de vocês. Quer estejam perto, quer estejam longe. Para o outro e ficar só. Para a Dona Graça, que nos ouve perto de Reiris, uma senhora que vive sozinha e que tem a Rádio Limite como sua companhia. E eu que ando de dia para lhe fazer uma visita e ainda não fui. Estou mesmo em falha para com esta senhora, que vivendo sozinha tem a rádio por sua companhia.
Um beijinho muito grande, Dona Graça, e espero que esteja bem. Sozinho, a chorar e a morrer aos poucos, tão sozinho, a pensar como fui tão louco quando deixei partir. A maior parte do que sabemos é a menor do que ignoramos. A maior parte do que sabemos é a menor do que ignoramos. Não se achou varão tão perfeito no mundo que conhecesse o que tinha de sábio, senão sabendo o que lhe faltava para perfeito. Não se viu ninguém, tanto nos últimos remates da perfeição, em quem não bruxuleassem sempre alguns desaires de humano. Não necessitando de nada, os grandes só de verdades necessitam. Porque, como custam caro, todo o cabedal da fortuna é preço limitado para elas. Por isso, nos grandes são mais avultados os erros, porque erram com grandeza e ignoram com presunção. Mais gravemente enferma o que logra melhor disposição que o que nunca deixou de ter achaques. E a razão é porque a enfermidade que pôde vencer disposição tão boa teve muito de poderosa. Ignorância, a que não alumiou o discurso mais desperto, tirou as esperanças ao remédio. A maior parte do que sabemos é a menor do que ignoramos. Padre António Vieira, INE, as 7 propriedades da alma. Somos pó. Esta nossa chamada vida não é mais do que um círculo que fazemos de pó a pó. Do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo. Mas ou o caminho seja largo ou breve, ou brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer parte da vida, somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quando mais se aperta dele, tanto mais se chega para ele. E quem, quanto mais se aparta, mais se chega, não se aparta. O pó que foi nosso princípio, esse mesmo, e não outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E como esta roda que anda e desanda juntamente, sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Somos pó. Padre António Vieira, INE Sermões. Não se engana, nem se apagam sentimentos com a razão. É por isso que eu te digo, meu regresso apenas está nas tuas mãos. Se eu tivesse amor em vez desta dor, eu voltava. Se me desses mais que feridas mortais, eu voltava. E
E tal como eu disse há pouco, vamos falar do naufrágio nos Açores. Em 1654, pouco depois de proferir o célebre Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em São Luís, no estado do Maranhão, o padre António Vieira partiu para Lisboa, junto com 2 companheiros, a bordo de um navio carregado de açúcar. Tinha como missão defender junto ao monarca os direitos dos indígenas escravizados contra a cobiça dos colonos portugueses. Depois de cerca de 2 meses de viagem, já à vista da Ilha do Corvo, a oeste dos Açores, abateu-se sobre a embarcação uma violenta tempestade. Mesmo recolhidas as velas, à exceção do traquete, correndo o navio à capa, uma rajada mais forte arrancou a vela, fazendo a embarcação adernar a estibordo. Em pleno mar revolto, na iminência do naufrágio, Padre António Vieira concedeu a todos a absolvição geral, bradando aos ventos: anjos da guarda das almas do Maranhão, lembrai-vos que vai este navio buscar o remédio e salvação delas. Fazei agora o que podeis e deveis, não a nós, que o não merecemos, mas àquelas tão desamparadas almas que tendes a vosso cargo. Olhai, que aqui se perdem conosco. Esta é a oração, digamos assim, que Padre António Vieira bradou aos ventos ao ver aquela tempestade que os iria arrastar para a morte. Quanto mais me afasto, mais te sinto presente. Perdi. Ele que até já tinha dado a absolvição a todos aqueles que o acompanhavam. Depois desta exortação, obteve de todos a bordo um voto a Nossa Senhora de que lhe rezariam 1/3 todos os dias, caso escapassem àquela morte tão iminente. Todos eles prometeram à Nossa Senhora que, se conseguissem salvar-se daquela morte tão iminente, rezariam 1/3 todos os dias. Ainda por 1/4 de hora, o navio permaneceu adernado até que os mastros se partiram. Com o peso da carga, estivada até às escotilhas, o navio voltou à posição normal, permanecendo à deriva ao sabor dos elementos. Naquele trance, uma outra embarcação foi avistada, mas sem que lhes prestasse qualquer auxílio. Ao cair da noite, a mesma retornou, mas tratava-se de um corsário irlandês que recolheu os náufragos a bordo e roubou a embarcação à deriva, que acabou por ser afundada. 9 dias mais tarde, 41 portugueses despojados de seus pertences pessoais foram desembarcados na Graciosa, onde o padre António Vieira, com o auxílio dos religiosos da Companhia de Jesus, procurou providenciar-lhes roupa, calçado e dinheiro durante os 2 meses que permaneceram na ilha.
sem teu carinho, perder a quem tanto amei, seguir só o meu caminho, a noite a suportar, envolto na saudade. Padre António Vieira creditou Jerónimo Nunes da Costa para que fosse a Amsterdão resgatar os papéis e os livros que tinham sido roubados pelos corsários, o que se acredita tenha sido cumprido uma vez que dispomos hoje de cerca de 200 sermões. Se dispomos de 200 sermões de Padre António Vieira, tudo leva a crer que os papéis e os livros conseguiram ser resgatados por Jerónimo Nunes da Costa. Este naufrágio nos Açores é relatado no 26º sermão de Padre António Vieira e também é relatado em cerca de 500 cartas do religioso, muitas das quais anteriores ainda ao naufrágio. Que sim, é só chegar outro sol fora e o principal ator vai para segundo plano para ti. Eu sei que tu vais apagar teu passado. Passaram então em seguida à Ilha Terceira, onde Padre António Vieira obteve o aprestamento de uma embarcação. Foi-lhe emprestada uma embarcação para que os seus companheiros de infortúnio pudessem seguir até Lisboa. Instalado no Colégio dos Jesuítas em Angra, ele ali permaneceu mais algum tempo, tendo instituído a devoção do terço, que pela primeira vez foi cantado na Ermida da Boa Nova. É bom relembrarmos-nos que eles tinham prometido, cada um deles, que se conseguissem salvar-se àquela morte tão iminente, iriam rezar um terço todos os dias. Sou feliz, eu e a solidão. E Padre António Vieira instituiu a devoção do terço no Colégio dos Jesuítas em Angra, nos Açores. Eu sei que tu vais partir para outro abrigo, eu vou ficar ao sabor. Em diversos locais da ilha de Angra, Padre António Vieira pregou vários sermões. E entre os sermões que pregou, em diversos locais daquela ilha, destacou-se o que proferiu na Igreja da Sé, na festa do Rosário, celebrada anualmente no dia 7 de outubro. Estava aquele templo repleto. Um grande sermão que se destacou na Igreja da Sé. Coração, com quem tu estiveres, seja onde for, assim ao menos sou feliz. Eu e a solidão, por saber que não esqueceste o teu primeiro amor. Uma semana mais tarde, Padre António Vieira passou à ilha de São Miguel, onde proferiu o sermão de Santa Teresa, um dos mais destacados da sua autoria. Dali partiu para Lisboa, a bordo de um navio inglês,
no dia 24 de outubro. Depois de atravessar nova tempestade, o religioso chegou finalmente ao seu destino, em novembro de 1654. Assim ao menos sou feliz, eu e a solidão, por saber que não esqueceste o teu primeiro amor. Por saber que não esqueceste o teu primeiro amor. Em Portugal, Padre António Vieira tornou-se confessor da regente Dona Luísa de Gusmão, que foi a primeira rainha de Portugal da quarta dinastia. No entanto, foi deposta em julho de 1662 por Dom Afonso VI, que não era favorável ao jesuíta. E do sorriso do meu coração, lembras-te ainda da cor dos meus sonhos? Padre António Vieira abraçou a profecia sebastiana e por isso entrou em novo conflito com a Inquisição, que o acusou de heresia. Se ainda pensas que sou o que era. Padre António Vieira, ele que tanto lutou contra a Inquisição, tantos conflitos teve com a Inquisição, acabou por ser acusado como herege. Deus, quem fui já não sou. Com a Deus, quem fui já não sou. E em que se basearam para acusarem Padre António Vieira de herege? Em que é que se basearam para que a Inquisição, o Santo Ofício, acusasse Padre António Vieira de herege? E os ouvintes sabem qual era o destino daqueles que eram acusados de herege: a tortura até à morte e o arder numa fogueira. Quem não se lembra de Santa Joana d'Arc? Por exemplo, ela queimada viva. Felicidade, eu respirava por estar aqui. Hoje é uma sombra que ficou saudade. Claro está que os ouvintes querem saber qual o motivo pelo qual Padre António Vieira foi acusado de herege pela Inquisição. Mas esse motivo só iremos saber depois da publicidade. A publicidade que está quase a chegar. Falta apenas 1 minuto. E enquanto não chega, eu quero renovar os meus votos de uma santa noite. Espero que estejam a gostar da minha companhia e mandar um abraço muito grande, capaz de abraçar o mundo inteiro, pois os nossos ouvintes estão em qualquer parte do mundo. Em tantos lados eles nos ouvem. Para vocês todos, um abraço muito grande, que vos diminua um pouco as saudades a vocês, emigrantes. Tu vais ver um mendigo de amor, ou um farrapo vestido de dor, um guerreiro entregue ao destino. Se me encontras por aí, tu vais ver uma sombra passar. Portas
ver-me chorar. Não há mais portas para me fechar. Como é que vais sem me beijar? Já não sei mais o meu lugar. Eu não queria ver-te partir, mas não sei. E nós estamos na reta final do programa A Alma de um Povo. Já nem meia hora temos para terminar esta série de programas que já têm algum tempo. E a Lucília Ferreira, sempre atenta, uma amiga que nos sintoniza em Viseu, uma senhora que se deu muito ao próximo porque era enfermeira, penso que já está aposentada, e ela diz também numa mensagem privada: bom regresso ao programa A Alma de um Povo. Para si, Ludovina não, Lucília, porque para a Ludovina já enviei. Para si, Lucília, um beijinho muito grande e muito obrigada também por estar na minha companhia. Atenta, porque se apercebeu que durante 2 semanas eu não estive aqui. A rádio esteve ocupada com outros programas, também eles muito necessários a toda a comunidade. Nos braços dele, tentar esquecer a minha pele. Como calar um sentimento e ignorar nosso momento. Tu eras tudo na minha vida. E tal como eu disse, quando fizemos uma pequenina pausa para passar a publicidade, vamos então descobrir qual o motivo que levou Padre António Vieira a ser acusado de herege pela Inquisição. Tu eras tudo ao meu redor. Claro está que quando alguém tinha o atrevimento, entre aspas, de ir contra aquilo que a Igreja decidia ou os próprios governantes, a Inquisição era o tribunal. E a Inquisição, meu Deus, tantas atrocidades cometeu. Eu já trouxe um programa sobre a Inquisição aqui à nossa estação. Penso que já há bastante tempo. Um dia destes voltaremos a falar da Inquisição, das suas torturas, de tudo o que faziam àqueles que tinham a audácia, a coragem de ir contra a Igreja principalmente. Pois Padre António Vieira foi acusado de herege. Basearam-se numa carta do ano 1659 ao Bispo do Japão, na qual expunha a sua teoria do Quinto Império, segundo a qual Portugal estaria predestinado a ser cabeça de um grande império do futuro. Imaginem no que se basearam para acusarem Padre António Vieira de herege. Basearam-se numa carta que ele tinha escrito no ano de 1659 ao Bispo do Japão, e nessa carta ele expunha a sua teoria do Quinto Império, segundo a qual Portugal estaria predestinado a ser cabeça de um grande império do futuro. Portugal. Ele a dizer que Portugal estaria a ser predestinado para ser cabeça de um grande império. Claro está. E logo uma carta enviada para o Japão. Nós tão pequeninos, iríamos ser cabeça de um grande império no futuro? Pois foi nessa carta que se basearam para Padre António Vieira ser perseguido pela Inquisição. Inicialmente
Foi nessa carta que se basearam. Foi condenado por um conjunto também de manuscritos sebastianistas. Esse conjunto de manuscritos sebastianistas faziam parte do Quinto Império e da História do Futuro e Chave dos Profetas, e ficou recluso em um colégio dos jesuítas em Coimbra, entre o dia 1 de outubro de 1665 e 23 de dezembro de 1667. Ficou ali naquele colégio recluso. Quando a sua reclusão foi transferida para a casa do noviciado dos jesuítas em Lisboa depois. Em 30 de junho de 1668, Padre António Vieira recebeu então o perdão das penas. Portanto, safou-se, digamos assim, da Inquisição. Temos Padre António Vieira em Roma. Estávamos no ano de 1669, quando o Padre António Vieira se mudou para Roma e lá ficou durante 6 anos. Tu quiseste assim, diz-me por que chora, pois tu não... O motivo da viagem de Padre António Vieira para Roma foi de defender a canonização dos 40 mártires jesuítas. 40 mártires jesuítas que eu também trazia para o programa de hoje. Mas claro está que, com tanto que se disse de Padre António Vieira, os 40 mártires jesuítas não irão ser tema para hoje, mas irão ser tema para a próxima semana. Porque é bom que todos nós se possa ficar a saber, afinal, o que eram ou quem foram os 40 mártires jesuítas que levaram Padre António Vieira a ir até Roma para defender a canonização destes 40 mártires jesuítas. Mas também procurou ser reabilitado e combater a Inquisição portuguesa. Padre António Vieira vai até Roma no ano de 1669 para defender a canonização dos 40 mártires jesuítas, um tema também muito interessante que eu trazia para hoje, mas que, devido ao tempo, não é possível falarmos dele, e também para combater a Inquisição portuguesa. Quando o Padre António Vieira chegou a Roma, encontrou o Papa à beira da morte. Mas conseguiu encantar a Curia com seus discursos e com seus sermões. Com apoios poderosos, renovou a luta contra a Inquisição, cuja atuação considerava nefasta para o equilíbrio da sociedade portuguesa. E quem é que não considerava nefasta o papel da Inquisição? Todos nós. Obteve um breve pontifício que o tornava apenas dependente do Tribunal Romano. A mesma extraordinária capacidade oratória que Padre António Vieira tinha, que seduzira primeiro o governo geral do Brasil, depois seduziu a corte do rei Dom João IV e depois convenceu o Papa a garantir assim a anulação das suas penas e das suas condenações. Tudo com o seu poder oratório. Entre o ano de 1675 e 1681, a atividade da Inquisição esteve suspensa por determinação papal em Portugal e no Império. Uma determinação que encontrou o seu maior fundamento
nos relatórios sobre os múltiplos abusos de poder que o jesuíta deixou em Roma, nas mãos do sumo pontífice. Daquela forma, conseguia 2 feitos raros e históricos. Por um lado, conseguiu parar pela primeira vez, durante 7 anos, a atividade do Santo Ofício ou Inquisição em Portugal. E conseguiu um feito não menor. Lograva escapulir da perigosa malha que inquisidores derramavam sobre si. Conseguiu, portanto, durante 7 anos, que a atividade do Santo Ofício ou da Inquisição em Portugal tivesse parado e também conseguiu safar-se para melhor nos entendermos da perigosa malha que os inquisidores derramavam sobre ele. Como dissemos há pouco, ele foi perseguido pela Inquisição e foi mesmo considerado herege. Regressou depois a Portugal, regressou a Lisboa, para não ser mais importunado. Os anos vão avançando, claro está. Mas quando no ano de 1671 uma nova expulsão dos judeus foi promovida, novamente Padre António Vieira entra em ação e os defendeu. Mas o príncipe regente passara a protetor do Santo Ofício ou Inquisição e recebeu Padre António Vieira friamente. No ano de 1675, foi absolvido novamente pela Inquisição, voltou para Lisboa por ordem de Dom Pedro, mas afastou-se dos negócios públicos. Em 1681, voltou para o Brasil, alegando questões de saúde. Em 1688, exerceu a função de visitador-geral das missões do Brasil e dedicou o resto dos seus anos à edição dos sermões, cartas e de uma obra de interpretação profética das Escrituras que tinha iniciado em Roma. A coleção completa dos seus sermões foi iniciada no ano de 1679 com 16 volumes. Cerca de 500 das suas cartas foram publicadas em 3 volumes. As suas obras começaram a ser publicadas na Europa, onde foram elogiadas, até mesmo pela própria Inquisição, que tanto o perseguiu. Iluminaste o meu ser, a mais sublime cor. Também foste noite escura, trevas e até mar. Já velho e doente, teve que espalhar circulares sobre a sua saúde para poder manter em dia a sua vasta correspondência. No ano de 1694, já não conseguia escrever pelo seu próprio punho. No dia 10 de junho, começou a agonia. Perdeu a voz. Silenciaram-se os seus discursos. Morreu na Bahia, no Brasil, a 18 de julho de 1697, com 89 anos de idade. Contigo, eu vivi as tuas faces.
Padre António Vieira, nascido em Lisboa no ano de 1608, morreu no Brasil no ano de 1697. Um religioso, um filósofo, um escritor, um orador português da Companhia de Jesus. Contigo, eu senti as duas faces do amor. Padre António Vieira, com tantos afazeres, velho e doente, foi obrigado a espalhar circulares sobre a sua saúde para poder manter em dia a sua vasta correspondência. Em 1694 já não conseguia escrever com a sua mão. A 10 de junho começou o seu sofrimento, a sua agonia. Perdeu a voz, o instrumento dos seus sermões. E os seus sermões silenciaram-se para sempre. Morreu no Brasil a 18 de julho de 1697, com 89 anos de idade. Deixou uma obra complexa que exprime as suas opiniões públicas, não sendo propriamente um escritor, mas sim um orador. Além dos sermões, redigiu o livro de profecias que nunca chegou a concluir. Entre os seus sermões, alguns dos mais célebres são o sermão da quinta dominga da Quaresma, o sermão da 60ª, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, o sermão do bom ladrão, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, claro está, entre outros. Padre António Vieira deixou cerca de 700 cartas e 200 sermões. A obra completa do Padre António Vieira, anotada e atualizada, começou a ser publicada no ano de 2013, quase 4 séculos depois do seu nascimento. Viste que era eu e não te importa. Essa publicação do ano 2003 inclui 30 volumes, onde inclui também a totalidade das suas cartas, dos seus sermões, das suas obras proféticas, dos seus escritos políticos sobre os judeus, sobre os índios, onde inclui também a sua poesia, o seu teatro. Ao fim destes anos eu não te apaguei de mim e pensei que tu quisesses tentar outra vez, sem mágoas nem danos, 2 flores num só jardim, e fui procurar ser feliz. Regressei. E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou sepultados nas entranhas das árvores, das feras, dos peixes, que as terras que assim ganharmos, as hajamos de perder assim. E com estas últimas palavras de Padre António Vieira, eu finalizo o programa de hoje, A Alma de um Povo. Muita coisa ficou por dizer, mas alguma coisa eu vos disse. E espero que tenham gostado destes saberes que convosco partilhei. Despeço-me de cada um de vocês com igual ternura e carinho,
mandando-vos um grande abraço e desejando-vos uma feliz noite e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Muito obrigada por me terem feito companhia.